E aí, oitavo ano? Vamos continuar falando hoje sobre o continente africano, falar sobre o investimento estrangeiro e o desenvolvimento econômico na região, né? O livro começa falando da dependência econômica da região, né? Por quê? Porque o crescimento econômico ainda está muito ligado ao aumento da demanda mundial de matéria-prima. O continente africano ele acaba exportando matéria-prima para diversos locais que têm um processo industrial mais forte, como China, como Europa, como Estados Unidos. Tá? O continente, como nós já vimos, ele é pouco industrializado. Poucos os países da África têm uma indústria um pouquinho mais diversificada. Então, é altamente dependente da exportação de matéria-prima. Tá? E quando a demanda de matéria-prima cai, como agora durante a pandemia, por exemplo, né, a África sofre uma desaceleração econômica. Tá? Os que são mais industrializados, como nós vimos, né, Nigéria, África do Sul, eles sofrem menos com essa variação. Tá? Tradicionalmente, as principais influências estrangeiras na economia africana, elas são europeias, tá? Por dois motivos. Primeiro, por um passado, por uma história colonial. É bom lembrar que foram os europeus que colonizaram o continente africano, os países do continente africano. E também há uma proximidade geográfica, né, que facilita a troca de mercadorias, tanto para exportação quanto para a importação. Porém, existe uma ligação muito grande agora da China com o continente africano. Agora que eu digo já de alguns anos, tá? A China compra muita matéria-prima no continente africano para utilizar nas suas indústrias, né? No seu país e as indústrias que ela tem espalhadas em alguns outros países asiáticos, tá? E eles têm um medo, né? O receio dessa presença chinesa, né? E a necessidade de reduzir a dependência do petróleo tem levado os Estados Unidos e também a Europa a intensificar o comércio com a África, tá? E o interesse estrangeiro volta-se, em especial, para o oeste do continente, onde há muito petróleo, tá? Há alguns países da África que tem muito petróleo, Nigéria, Angola, né? Então, Estados Unidos e Europa de olho ali, pô, a China está fazendo muitos negócios, vamos nos resguardar aqui e tentar evitar que a China se favoreça muito ou que acabe exportando aí, importando muito petróleo. Tá? O livro fala sobre ajuda externa, né? Há muita instabilidade política, né? Falta de estrutura, de estratégia na maior parte dos países, né? A dívida externa desses países é gigantesca. Alguns dos países africanos são extremamente pobres, são paupérrimos, né? O livro dá o exemplo aqui de Moçambique, Zimbábue. Então, a dívida externa ela é gigantesca. E algumas ONGs, algumas organizações tentam ajudar, contribuir, né, levando médicos para esses países, levando alimentos, levando água potável, né, ajudando na prevenção de doenças. Lembrando que a AIDS ela tem assim, índices muito altos no continente devido à falta de conhecimento, à falta de preservação, de preservativos, à falta de investimento. O governo não tem dinheiro para investir nem na prevenção, nem no tratamento. Então as pessoas morrem, né, de AIDS sem tratamento nenhum, né, acabam pegando muito a doença. Então é necessário um investimento muito grande para esse tipo de problema e tantos outros, como a fome, falta de água potável, né? E o livro fala que houve um crescimento econômico no continente africano nos anos 2000. Tá? Alguns países africanos tiveram um aumento nessa questão aí econômica. E dá o exemplo aí
da Nigéria, da África do Sul e do Egito, em que o PIB ultrapassou os 300 bilhões de dólares. Tá? O livro também fala de outros países mais pobres, como a Etiópia, que alcançou um bom desenvolvimento. Apesar de ter havido um crescimento, apesar desses países terem melhorado, ainda é uma situação complicada. A maior parte da população da maioria dos países africanos passa necessidade, vive em condições muito ruins. Tá? E o livro termina falando essa parte, na década de 2000, entre os países com pior desempenho econômico estavam Zimbábue, Costa do Marfim e Eritreia. Né? O Zimbábue enfrentou fortes tensões políticas e secas, né? E esses países têm apresentado recuperação econômica. Então, é um continente instável, que sofre com seca, que sofre com doenças, que sofre com guerras. Né? Então, é uma situação bem complicada, mas que vem melhorando em alguns países, né? E em outros ainda vem engatinhando, mas o continente africano vem melhorando. E por fim, o livro fala dessa relação que a gente tinha falado entre China e África, né? E a China vem se aproximando cada vez mais, fazendo grandes negócios e investimentos, né? Os chineses se interessam no continente africano principalmente pelo petróleo, né? Boa parte do petróleo, uma parte significativa do petróleo do continente africano é exportado para a China, né? E a China tem feito grandes investimentos, principalmente em países como Sudão, Angola e Argélia, tá? E essas trocas entre China e África são os principais responsáveis pelo aumento da participação da África no mercado internacional. Tá? Em 10 anos, né, em 2010, essas trocas comerciais entre China e África, ela dobrou. Tá? Então há um investimento, há um interesse muito grande da África em vender, em ganhar mais dinheiro, e da China em adquirir matérias-primas. A gente já estudou sobre a China e sabe que a China é um país extremamente populoso, com uma força industrial muito grande. Eles precisam de matéria-prima. Então, pessoal, não deixem de fazer a atividade da página 219, tá? E a gente, na próxima aula, a gente vai dar prosseguimento ao continente africano falando sobre os destaques regionais, tá? Então, até a próxima, pessoal!